Adriana viverá momentos de puro terror dentro da instituição quando Zenir decidir transformá-la em seu novo alvo. Tudo começa quando a criminosa invade a cela e encurrala a fisioterapeuta contra a parede, exigindo uma quantia absurda em dinheiro. Completamente assustada, Adriana tenta explicar que não possui nenhum valor para entregar. Com a voz trêmula, ela afirma que não tem sequer um centavo e pede para ser deixada em paz. Mas Zenir não acredita em uma única palavra. Convencida de que Adriana herdou uma fortuna após a morte de Arthur, ela acusa a jovem de estar fingindo pobreza para escapar da cobrança. A situação fica ainda pior quando Adriana tenta explicar que está presa injustamente e que nem sequer tem acesso à herança. Sem paciência para ouvir qualquer explicação, Zenir a interrompe e faz uma ameaça assustadora. Ela exige que Adriana consiga depositar R$100 mil em sua conta no prazo de 24 horas. Caso contrário, promete transformar a vida da fisioterapeuta em um verdadeiro inferno. Liris, que assistia a cena em silêncio, decide intervir para defender a amiga. Ela explica que Adriana realmente não tem acesso ao dinheiro e que toda a fortuna está sob controle da família Brandão. No entanto, a tentativa de ajuda apenas aumenta a fúria de Zenir. A detenta parte para cima de Liris, manda que ela fique calada e reforça o ultimato. Segundo ela, o dinheiro deverá aparecer até o dia seguinte, ou as duas sofrerão graves consequências. Mesmo diante da ameaça, Liris insiste em defender Adriana. A atitude irrita ainda mais Zenir, que empurra a jovem com violência, fazendo-a cair no chão. Ao ver a agressão, Adriana perde o medo por alguns instantes e exige que Zenir saia da cela. A resposta vem carregada de intimidação. Zenir deixa claro que dentro daquele lugar quem dita as regras é ela. A criminosa afirma que se Adriana não obedecer suas ordens, passará pelos piores momentos de sua vida. Após fazer novas ameaças, Zenir e sua comparsa deixam o local, abandonando Adriana e Liris em estado de choque. Com lágrimas nos olhos, Adriana desabafa. Ela diz que não suporta mais tanto sofrimento e lamenta não conseguir ter um minuto de paz nem mesmo atrás das grades. Seu maior medo passa a ser descobrir até onde Zenir será capaz de chegar. É então que Liris revela algo ainda mais assustador. Ela conta duas histórias terríveis envolvendo Zenir dentro da instituição, crimes tão graves que fizeram a pena da detenta aumentar consideravelmente. Cada detalhe deixa Adriana ainda mais apavorada. A fisioterapeuta chega a afirmar que Zenir consegue ser mais cruel do que Pilar. Algumas horas depois, Adriana finalmente recebe a visita de Pedro. Assim que a vê, o advogado percebe imediatamente que algo grave aconteceu. Preocupado, ele pergunta o motivo de tanto desespero. Sem conseguir conter a emoção, Adriana conta tudo sobre as ameaças que recebeu e revela que está sendo pressionada a entregar uma fortuna para permanecer em segurança. Pedro tenta tranquilizá-la, afirmando que a instituição possui vigilância constante e que nenhuma detenta conseguiria agir livremente daquela forma. Porém, Adriana insiste que a situação é muito mais séria do que parece. Ela explica que Zenir é extremamente perigosa e relata todas as histórias assustadoras que ouviu de Liris. O relato deixa Pedro profundamente abalado. Mas em meio a tantas notícias ruins, o advogado traz uma informação capaz de mudar tudo. Pedro revela que finalmente conseguiu uma prova decisiva para anular a condenação de Adriana e colocar Ademir contra a parede. Curiosa e cheia de esperança, Adriana pede para saber do que se trata. Então Pedro faz uma revelação bombástica. Ele conseguiu o extrato bancário de Tom, documento que comprova uma transferência feita diretamente por Ademir. Segundo Pedro, o dinheiro foi usado para comprar o falso depoimento que ajudou a condenar Adriana. A fisioterapeuta fica revoltada ao descobrir até onde Ademir e Tom foram capazes de chegar para destruí-la. Mesmo assim, ela se apega à esperança de que aquela prova possa finalmente devolver sua liberdade. Pedro garante que fará tudo ao seu alcance para reverter a injustiça e promete que não descansará enquanto não vê-la livre. Porém, enquanto os dois conversam, um novo perigo se aproxima. Sem que Adriana imagine, Zenir já está novamente dentro da cela acompanhada por sua comparsa. Com um sorriso perverso no rosto, ela prepara uma armadilha e promete aplicar o pior castigo que aquela instituição já presenciou. Mas isso não é tudo. Na próxima parte, Adriana fará uma revelação chocante para Pedro sobre um homem misterioso que ameaçou acabar com a vida dele. Além disso, Zenir colocará seu plano cruel em prática. Liris fará uma ligação desesperada e uma reviravolta surpreendente poderá mudar completamente o destino da fisioterapeuta. Enquanto Zenir preparava sua armadilha dentro da cela, Adriana ainda conversava com Pedro na sala de visitas sem imaginar o que a aguardava.
Pouco antes de se despedirem, a fisioterapeuta decide contar algo extremamente grave. Com muita preocupação, ela revela que recebeu a visita de um homem misterioso dentro da instituição. Segundo Adriana, o desconhecido exigiu que ela se afastasse imediatamente de Pedro. Assustado, o advogado pede mais explicações. Então Adriana conta que o homem foi direto em suas ameaças. Ele afirmou que caso ela continuasse ao lado de Pedro, algo muito ruim aconteceria com ele. Além disso, revelou que o incidente ocorrido no trabalho de seu avô havia sido apenas um aviso. Mesmo abalado com a revelação, Pedro garante que não tem medo de ameaças e afirma que tudo não passa de mais uma armação dos Brandão para intimidá-los. Adriana, porém, continua preocupada. Ela pede que Pedro redobre os cuidados, pois acredita que o criminoso está disposto a cumprir tudo o que prometeu. Após a despedida, a fisioterapeuta retorna para sua cela. No entanto, assim que entra no local, encontra Zenir e sua comparsa esperando por ela. A criminosa volta a exigir os R$100.000 e deixa claro que sua paciência chegou ao fim. Adriana tenta explicar novamente que não possui aquele dinheiro, mas Zenir se recusa a acreditar. A situação fica ainda mais perigosa quando Liris tenta defender a amiga. Furiosa, Zenir ameaça as duas e logo depois arrasta Liris para fora da cela, trancando a porta. Agora sozinha e sem qualquer proteção, Adriana fica completamente vulnerável diante da detenta. Desesperada ao perceber o perigo que a amiga corre, Liris toma uma atitude arriscada. Ela entra em uma sala isolada, retira um celular escondido e liga imediatamente para Pedro. Assim que atende, o advogado escuta o apelo desesperado da jovem. Liris conta tudo o que está acontecendo e implora para que ele faça alguma coisa antes que seja tarde demais. Sem perder tempo, Pedro corre até a direção da instituição levando uma notícia surpreendente. Com documentos em mãos, ele informa que o julgamento de Adriana foi oficialmente anulado devido às irregularidades descobertas no processo e exige sua libertação imediata. Enquanto isso, Zenir continua pressionando Adriana dentro da cela. A criminosa já está pronta para colocar suas ameaças em prática quando algo inesperado acontece. Diversos guardas invadem o local de repente. Zenir e sua comparsa são rapidamente imobilizadas, impedindo qualquer agressão contra a fisioterapeuta. Pedro entra logo em seguida, corre até Adriana e a abraça emocionado. Aliviado, ele afirma que cumpriu sua promessa e que ela finalmente está livre. Mas a maior batalha ainda estava por vir. Pouco tempo depois, um novo julgamento é iniciado. Desta vez, o juiz deixa claro que todas as irregularidades serão analisadas com rigor. Kleber assume novamente a defesa de Adriana e começa a desmontar as acusações que a levaram para a prisão. Ademir tenta rebater os argumentos, Pilar insiste em acusar a fisioterapeuta e o clima dentro do tribunal se torna cada vez mais tenso. É então que um acontecimento inesperado chama a atenção de Pedro. Seu celular toca diversas vezes seguidas. Ao atender, ele escuta a voz de uma pessoa misteriosa que pede para encontrá-lo imediatamente em uma sala reservada do corredor. Intrigado, Pedro decide verificar do que se trata. Ao chegar ao local, ele leva um verdadeiro choque. Diante dele está Heitor Brandão, filho de Arthur, desaparecido há anos e dado como sumido por toda a família. Pedro mal consegue acreditar no que vê. Heitor explica que sabe exatamente o que aconteceu no dia da morte de seu pai e afirma que Adriana é completamente inocente. Segundo ele, existe um culpado muito diferente daquele que todos imaginam. A revelação deixa Pedro sem palavras. Heitor então garante que contará toda a verdade diante do juiz e promete expor os verdadeiros responsáveis pela tragédia. Os dois retornam ao tribunal e elaboram uma estratégia para surpreender todos os presentes. Enquanto isso, Pilar continua fazendo acusações contra Adriana e tenta convencer os jurados de que a fisioterapeuta é culpada. Pedro aguarda o momento certo para agir. Quando finalmente recebe a autorização do juiz, ele pede a entrada de uma nova testemunha. A reação dentro do tribunal é imediata. Ademir protesta, Pilar demonstra nervosismo e todos ficam curiosos para descobrir quem está chegando. Segundos depois, as portas se abrem. Para o choque geral, Heitor Brandão entra no recinto. Pilar fica completamente paralisada ao ver o sobrinho vivo diante de seus olhos. O juiz pede silêncio e exige explicações. Sem hesitar, Heitor afirma que Adriana é inocente e que os verdadeiros culpados estão muito mais próximos do que todos imaginam. Em seguida, ele faz uma revelação devastadora. Heitor conta que estava hospedado em um hotel de frente para o apartamento de Arthur. Naquele dia, ele gravava imagens do pai para preparar uma surpresa especial. Mas durante a gravação, acabou registrando algo aterrorizante.
Segundo Heitor, ele viu exatamente quem provocou a queda de Arthur. Diante do silêncio absoluto do tribunal, ele apresenta um vídeo gravado por seu próprio celular. As imagens deixam todos em estado de choque. No vídeo, Ulisses aparece discutindo com Arthur momentos antes da tragédia. Pouco depois, Pilar surge no local e, diante das câmeras, empurra o próprio irmão da sacada. Em seguida, os dois fogem da cena. Uma verdadeira comoção toma conta do tribunal. Pilar tenta alegar que tudo não passa de uma montagem, mas sua defesa perde força diante da gravação. Revoltado, Heitor aponta Pilar e Ulisses como os verdadeiros responsáveis pela morte de Arthur e exige justiça. Com a verdade finalmente vindo à tona, Adriana vê sua inocência ser provada diante de todos, enquanto os verdadeiros culpados passam a enfrentar as consequências de seus atos. Se você gostou dessa reviravolta impressionante, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo para não perder os próximos acontecimentos de Quem Ama Cuida.